Lucas, capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então correu adiante deles e subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando este passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje é o dia de eu me hospedar em sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram: Como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando, disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres. E de tudo que roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: Hoje é dia de salvação nesta casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Por estarem se aproximando de Jerusalém, crescia a expectativa de que o reino de Deus se manifestasse a qualquer momento. Enquanto tinha a atenção deles, Jesus aproveitou para contar a seguinte história. Certa vez um homem descendente de uma casa real precisou fazer uma longa viagem de volta à capital do reino, a fim de conseguir a autorização para seu governo. Antes de partir, chamou 10 empregados, entregou a cada um certa quantia de dinheiro e os orientou: negociem até que eu volte. Mas os cidadãos daquele reino o odiavam e enviaram uma comissão com uma petição assinada ao governo geral. Não queremos que esse homem nos governe. No entanto, quando ele voltou, trazia autorização e chamou os 10 empregados a quem havia confiado o dinheiro para saber o que tinham feito com ele. O primeiro informou: Senhor, dupliquei seu dinheiro. Ele disse: Bom empregado, bom trabalho. Já que você se mostrou confiável nesse pequeno empreendimento, eu darei a você o governo de 10 cidades. O segundo disse: Senhor, consegui um lucro de 50% com seu dinheiro. Ele disse: Vou designar você para um cargo sobre 5 cidades. O terceiro empregado disse: Senhor, aqui está seu dinheiro são e salvo. Eu o guardei num cofre. Para dizer a verdade, estava com um pouco de medo. Sei que o Senhor tem padrões muito elevados e detesta a negligência. Também não tolera que ninguém cometa erros. O homem respondeu: Você está certo. Não tolero gente que comete erros. E foi o que você fez. Por que não investiu o dinheiro em ações para conseguir pelo menos um pequeno lucro? Então ele ordenou aos que estavam ali: Tirem o dinheiro dele e entreguem ao que duplicou o capital. Eles estranharam: Mas, Senhor, ele já tem o dobro. Ele explicou: É o que estou tentando dizer. Quem arrisca a vida ganhará mais do que nunca sonhou. Quem tem cautela demais acabará sem nada. Quanto aos que assinaram a petição contra meu governo, tirem-nos daqui. Não quero vê-los na minha frente de novo. Depois de dizer essas coisas, Jesus retomou o caminho para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos com as seguintes instruções: Vão à aldeia que está adiante. Assim que entrarem, acharão um jumentinho amarrado, que ninguém cavalgou ainda. Desamarrem-no e tragam-no. Se alguém perguntar: O que vocês estão fazendo? Digam: O Senhor precisa dele. Os 2 foram e encontraram o animal, como Jesus tinha dito. Enquanto o desamarravam, os donos perguntaram: Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles disseram: O Senhor precisa dele. Eles trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram o Senhor a montar. O povo então começou a reverenciá-lo, lançando suas capas no caminho. Lá no alto do Monte das Oliveiras, onde começa a descida, a multidão dos discípulos irrompeu num louvor entusiasmado, por causa de todas as obras poderosas que haviam testemunhado.
Bendito é ele que vem, o Rei em nome de Deus! Paz no céu, glória nas alturas! Alguns fariseus que acompanhavam a multidão disseram: Mestre, controle seus discípulos. Mas Jesus reagiu: Se eles se calarem, as pedras vão falar por eles. Quando viu a cidade, ele chorou por causa dela e disse: Se ao menos você tivesse reconhecido este dia e entendido quanto seria bom para você. Mas agora é tarde. O que vem por aí é a guerra. O cerco e a pressão virão por todos os lados. Você e seus filhos serão esmagados. Nenhuma pedra ficará intacta. Tudo isso porque você não reconheceu Deus, nem o recebeu quando ele veio em pessoa. Quando chegou ao templo, ele começou a expulsar todos os que tinham pontos de venda ali, onde se comprava qualquer coisa. Ele disse: Está nas Escrituras. Minha casa foi designada casa de oração, mas vocês a transformaram em ponto de encontro de ladrões. Depois, Jesus passou a ensinar diariamente no templo. Os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os líderes do povo tentavam encontrar uma forma de se livrar dele. Mas com o povo atento a cada palavra que ele dizia, nada conseguiram. Lucas, capítulo 20. Certo dia ele estava ensinando o povo no templo, proclamando a mensagem. Os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os líderes do povo exigiram: Mostre-nos suas credenciais. Quem deu a você autorização para falar e agir desse modo? Jesus respondeu: Primeiro farei uma pergunta a respeito do batismo de João. Quem deu autoridade a ele? Os céus ou os homens? Eles ficaram num beco sem saída. Fizeram uma roda para confabular. Se dissermos os céus, ele vai nos perguntar por que não acreditamos nele. Se dissermos os homens, o povo acaba com a gente, pois para eles João era profeta de Deus. Tiveram de admitir que Jesus os vencera ali e responderam que não sabiam. Jesus disse: Então, também não vou responder à pergunta de vocês. Jesus contou outra história ao povo. Um homem plantou uma vinha, que foi arrendada para alguns lavradores e foi viajar. Esteve fora por longo tempo. Depois enviou um empregado para receber sua parte do lucro. Mas eles o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Ele decidiu tentar novamente e enviou outro empregado. Sem sucesso, fez a terceira tentativa. Mais uma vez, eles bateram no empregado e o jogaram na estrada. Então o proprietário da vinha disse: Sei o que vou fazer. Vou enviar meu filho amado. A ele vão respeitar. Mas quando os lavradores o viram chegando, pensaram: É a nossa chance. Esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e ficar com tudo. Então o mataram e o jogaram numa vala. O que vocês acham que o dono da vinha irá fazer? Sem dúvida, vai exterminar esses perversos e entregar a vinha para outros. Os que o ouviam discordaram. Oh, não! Ele nunca faria isso! Mas Jesus insistiu. Por que então está escrito: A pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal. Quem cair sobre essa pedra quebrará todos os ossos do corpo. Se ela cair sobre alguém, ele será esmagado. Quando os líderes religiosos ouviram a história, entenderam que o recado era para eles. Por isso queriam prender Jesus, mas receosos da opinião pública, recuaram. Esperando uma chance de apanhá-lo, eles enviaram espiões que se fingiam de honestos, com a intenção de levar Jesus a dizer algo que o pusesse em situação complicada perante a lei. Um grupo veio perguntar: Mestre, sabemos que o senhor é íntegro e não tem meias palavras, que não favorece ninguém e ensina o caminho de Deus com muito zelo. Diga-nos, é ou não correto pagar impostos a César? Sabendo que eles estavam mal intencionados, Jesus pediu: Mostre-me uma moeda. Quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César, disseram.
Jesus disse: então deem a César o que lhe pertence e a Deus o que lhe é devido. Assim, o plano de levá-lo a dizer algo que o incriminasse foi por água abaixo. A resposta dele pegou os desprevenidos e os deixou sem argumento. Vieram alguns saduceus, o grupo que nega a ressurreição, e perguntaram: Mestre, Moisés nos escreveu que se um homem morre sem filhos, o irmão dele é obrigado a casar-se com a viúva e ter filhos com ela. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo casou-se com a mulher dele e morreu também. Depois o terceiro. Por fim, todos os 7 morreram, mas sem filhos. Por fim, a mulher morreu. A pergunta é esta: na ressurreição, de quem ela será esposa? Afinal, ela foi casada com cada um deles. Jesus prosseguiu: o casamento é uma experiência daqui, mas não de lá. Depois da ressurreição, o casamento já não mais existirá, nem a morte. Estaremos numa outra realidade. Toda intimidade estará concentrada em Deus. A exclamação de Moisés na sarça ardente remete à ressurreição. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Alguns dos líderes religiosos disseram: Mestre, excelente resposta. Passou-se algum tempo sem que alguém ousasse interrogá-lo outra vez. Então ele fez uma pergunta aos seus opositores: como explicar que o Messias é filho de Davi? No livro dos Salmos, Davi declara: Deus disse ao meu Senhor: assente-se aqui ao meu lado direito até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Se Davi chama o Messias de meu Senhor, como pode ele ser ao mesmo tempo seu filho? Jesus disse aos seus discípulos, mas para que todos ouvissem: cuidado com os líderes religiosos. O prazer deles é ostentar títulos acadêmicos, receber elogios publicamente, desfrutar posições de destaque, assentar-se nos lugares principais durante o serviço religioso. Além disso, o tempo todo eles exploram os fracos e indefesos. Quanto mais oram, pior fica a situação deles. Mas no fim, irão pagar por tudo isso. Lucas, capítulo 21. Ele estava observando o povo e viu os ricos depositarem ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre depositar 2 moedinhas. Ele comentou: a pura verdade é que esta viúva deu muito mais que a maior oferta de hoje. Os outros fizeram ofertas de um dinheiro do qual não terão falta, enquanto ela deu o que não podia dar, tudo o que possuía. Um dia, algumas pessoas estavam ao redor de Jesus conversando a respeito do templo. Tinham orgulho de sua beleza, do esplendor de suas pedras e das ofertas memoriais. Jesus afirmou: chegará o dia em que tudo isso que vocês admiram, este edifício, vai virar um monte de ruínas. Eles perguntaram: Mestre, quando isso vai acontecer? Que sinal teremos de que isso ocorrerá? Jesus disse: cuidado com os enganadores. Muitos líderes vão aparecer com identidade falsa, alegando: eu sou o Messias, ou o fim está próximo. Não caiam nessa armadilha. Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerra, não entrem em pânico. Assim é a história. Ainda não é o fim. Ele continuou: nação lutará contra nação e governo contra governo, em escala crescente. Grandes terremotos ocorrerão em vários lugares. Também haverá fome. Em alguns momentos parecerá que o céu está caindo. Mas antes que alguma dessas coisas aconteça, vocês serão presos, perseguidos e levados aos tribunais e à prisão. A situação irá de mal a pior. Vocês serão torturados e perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão intimados a testemunhar, mas fiquem tranquilos desde agora. Não se preocupem com isso. Vou dar palavras e sabedoria a vocês. Seus acusadores ficarão sem resposta. Vocês serão entregues por pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vocês serão mortos. Não há como dizer quem exatamente irá odiar vocês por minha causa. Mesmo assim,
Cada detalhe do corpo e da alma de vocês, até os cabelos da cabeça, está sob meu cuidado. Nada irá se perder. Fiquem firmes, é a única exigência. Fiquem firmes até o fim. Vocês não vão se arrepender, pois serão salvos. Quando vocês virem soldados acampados ao redor de Jerusalém, saberão que ela está prestes a ser devastada. Se nesse tempo estiverem vivendo na Judéia, fujam para as colinas. Se estiverem na cidade, saiam correndo. Se estiverem no campo, não passem em casa para pegar um agasalho. Esse será o dia da vingança. Tudo o que está escrito a respeito desse dia irá se cumprir. Será muito difícil para as grávidas e para as que amamentam. Uma tragédia terrível, grande ira. Muitos irão morrer como moscas. Outros serão presos. Jerusalém estará sob o domínio dos estrangeiros até que as nações terminem o que tiveram permissão para fazer. Vai parecer que o universo descontrolou. O sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar enfurecido, o mundo inteiro em pânico, o vento soprando ruidoso pela ameaça do juízo, os poderes existentes abalados em sua estrutura. Então eles verão o Filho do Homem. Ele será recebido em grande estilo. Uma recepção gloriosa. Quando tudo isso começar a acontecer, fiquem firmes, de cabeça erguida. A vitória está chegando. Como ilustração, ele contou uma história. Olhem para a figueira. Qualquer figueira. Quando as folhas começam a aparecer, o verão está chegando. Será a mesma coisa naquele dia. Quando virem essas coisas acontecerem, estejam certos de que o reino de Deus está próximo. Não façam pouco caso do que digo. Não estou falando apenas a uma geração futura, mas a esta também. Essas coisas vão acontecer. O céu e a terra vão desaparecer, mas as minhas palavras jamais. Fiquem atentos. Não permitam que a esperança de vocês se perca na roda viva de festas, bebidas e compras. Senão, aquele dia pegará vocês de surpresa, como uma armadilha, pois virá para todos, em toda parte e de uma vez. Por isso não durmam no ponto. Orem sempre, a fim de terem força e sabedoria para encarar a situação, e permaneçam firmes na presença do Filho do Homem. Ele passava os dias no templo ensinando, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras. Todo o povo chegava bem cedo no templo para ouvi-lo.